e Fluent, Leroy aqui. Nesse vídeo vai ser uma continuação do tutorial do Anki que eu fiz anteriormente aqui no canal, né? Naquele tutorial do Anki, eu fiz como faz para modificar intervalo, né? E como funciona o Anki. Então eu aconselho muito que você veja esse vídeo antes de ver esse vídeo. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora vai ser um vídeo para responder as dúvidas que vocês tiveram durante todo o vídeo anterior, né? Então veja esse vídeo aqui, ele é longo, mas vai valer a pena porque você vai entender como funciona o Anki. Você tem que aprender como funciona o Anki para você melhorar suas configurações e aprender de maneira muito mais efetiva, certo? Ou se você não quiser ver o meu vídeo, você pode ver o vídeo do americano que fez esse vídeo. E tá aqui, ó. Tá aqui na descrição, né? Vê esse vídeo aqui. Isso se você souber inglês, certo? Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar todos os meus resultados e as dúvidas que vocês tiveram no vídeo anterior, certo? Então, vamos começar. Então, uma dúvida que ocorreu no vídeo anterior do tutorial do Anki é que eu não consegui explicar bem como funciona esse sistema de classificação do Anki, né? Do 1 até o 4. O Anki tem 3 fases, certo? 3 fases. Então, a primeira fase é a fase de aprendizado, certo? São feitas para novos cartões. A segunda fase é a fase de revisão. São para cartões que estão graduados, ou seja, que você está começando a aprender, certo? E aquela terceira fase, que é a fase de reaprendizado, certo? Que é essa aba aqui, a aba erros, a aba lápis em inglês. Então, essa fase é para cartões que você errou, certo? Você errou, então você é punido pelo Anki, certo? E é isso que a gente não pode ter, né? Mas então como que é classificado? O 1 é errei, certo? A fase de aprendizado 1 é errei, o 2 é bom, o 3 é fácil. A fase de revisão é 1 é errei, o 2 é difícil, o 3 é bom, eu errei aqui, 3 é bom, e o 4 é fácil. Então aqui você pode ver aqui na classificação aqui, aí você pode fazer, descobrir o que você qual foi a opção que você clicou aqui, sabendo essa tabela aqui. E a terceira fase, né? Que é a fase de reaprendizado, que é 1 é errei, 2 é bom e 3 é fácil, certo? Então você pode ver aqui, aprender. Aprendi na primeira, eu cliquei em 2. Qual que é o 2? O 2 é bom, certo? Aí eu aprendi de novo, cliquei em bom de novo. Aí eu cliquei na revisão. Fase de revisão é aqui a segunda fase. E eu cliquei em 1. O que é 1? 1 errei, certo? Então o Anki me puniu. O que ele me puniu? Me puniu jogando para fase de reaprendizado. Aí eu fui na fase de reaprendizado e cliquei em 1 de novo. Então errei. Aí eu cliquei em 1 de novo. Cliquei em errei de novo. Aí eu fui para 2 e bom. E 2 e bom. Então você já deve ter entendido como funciona essa parte de classificação do Anki, né? Espero que isso tenha solucionado sua dúvida, né? Nesse sentido. Então o segundo erro que eu cometi foi a explicação do lápis aqui, que eu errei. É o seguinte, que eu expliquei tudo errado aqui, ó. É o seguinte, vou explicar tudo de novo. Quando você tá na aba do lápis, né, que é a terceira aqui, que eu já expliquei, terceiro, você vai tá nessa fase de reaprendizado, certo? Aí você vai ter que fazer todos esses passos, certo? Então 15, 1 dia e 6 dias, certo? Você já deve ter ouvido isso no tutorial anterior. Aí depois você vai pro novo intervalo. E o novo intervalo é o seguinte, vamos dizer que eu tenho um cartão com o intervalo atual seja de 10 dias. Aí esse cartão de 100 dias, eu falei. 100 dias, o Anki pune eu. O Anki pune eu, então ele vai pra essa fase de lápis, né, de erros. E eu vou ter que fazer todos esses passos, né, 15.440 minutos, 8.640, etc, né. Aí após eu fazer todos esses passos, o Anki, ele vai me dar um novo intervalo. Qual que vai ser esse novo intervalo? Vai ser a porcentagem, essa porcentagem aqui, vezes o intervalo atual. Se o intervalo atual do meu cartão é de 100 dias, quantos dias ele vai me dar? 75 dias, certo? O Anki, ele vai jogar esse cartão para 75 dias. E o que é intervalo mínimo? Intervalo mínimo é o mínimo que o Anki vai te deixar colocar no intervalo, novo intervalo. Então vamos dizer que eu tenho um cartão que tenha 10 dias, certo? 10 dias de intervalo atual. Aí eu errei. Aí vai para essa fase de reaprendizado. Aí, qual novo intervalo que ele vai me dar? Ele vai dar 75% de 10 dias, certo? Aí ele vai me dar 7 dias? Não vai, porque eu coloquei aqui nessa configuração de 10 dias de intervalo mínimo. Então, esse intervalo mínimo impede do Anki colocar menos desse determinado número de dias que eu coloquei aqui.
Então, esse é o significado do intervalo mínimo, certo? Eu espero que essa dúvida tenha sido esclarecida, porque no vídeo anterior não soube explicar como funciona esse negócio, né? Agora já está esclarecido, espero que você tenha entendido. Aí, eu tive várias dúvidas também que me perguntaram lá no Instagram. Aliás, se você não se inscreveu lá no Instagram, eu tô dando dicas de alemão, ensinando coisas, expressões bacanas lá de alemão. Se inscreva lá no meu Instagram, vai estar o link na descrição aí, Fluente 1 século, certo? Então, a dúvida que me fizeram foi se essas configurações atrapalham o algoritmo do Anki. Então, a resposta é não, ela só ajuda você a não ficar preso no Easy Hell, certo? Porque o Easy Hell, ele vai fazer você repetir cartões que você considerou ela de difícil, porque quando você coloca o cartão como difícil, o Anki pune você. E essa punição é que o Anki vai colocar seus cartões como mais difíceis. Como até expliquei no tutorial anterior, né? Então, essas configurações, o americano lá que eu peguei essas configurações e coloquei e adaptei aqui no canal, ele falou que ele pegou essas configurações do Super Memo, certo? E outra coisa que nem muda nada com as configurações do Anki, certo? Ela só impede que você entre no Easy Hell, né? Que é isso que é importante você saber. Não entre no Easy Hell, que é um ciclo infinito da dificuldade, porque senão você vai ficar perdendo muito tempo tentando estudar cartões que toda hora vai ficar aparecendo pra você, né? Eu já expliquei isso no vídeo anterior, então não vou ficar prolongando isso aqui nesse vídeo. E aqui eu trouxe uns exemplos. Eu trouxe um primeiro exemplo do meu Anki com as configurações ruins. Então, o que você pode ver nessa classificação aqui? A dificuldade do cartão era 210, sendo que o original é 250. Então, a dificuldade do cartão padrão é 250, né? Como você já deve saber. E eu coloquei aqui 210, então como eu tinha falado até no vídeo anterior, do tutorial, que eu não obedecia, né? Eu mudei muitas configurações do Anki. Então, o que acontecia? Eu fui muito punido no Anki. Então, eu fui punido, né? E as configurações é totalmente horrível. Você pode até ver aqui. Eu vou dar um zoom aqui. Olha como que tá horrível. Aprender, aí eu revisei, reaprender, revisão, 4 revisões, já reaprender, revisão, reaprender. Então você vê que eu reaprendi, entrou na fase de reaprendizado 3 vezes, certo? E olha a dificuldade, você pode ter visto aqui, ó, dificuldade, ó. Foi diminuindo, foi 210, foi diminuindo. Chegou até 130, 130 é o limite do Anki de dificuldade. Então, se você configurar de uma maneira errada, o Anki vai te punir. Isso você pode pegar dos meus erros. Cartão horrível também. Olha aqui como que eu fazia o cartão péssimo. E olha aqui, crispy. É uma palavra meio rara. Então eu pegava várias frases, né, dos meus livros que eu lia e eu colocava o significado em inglês. Então eu não deveria pegar várias frases, eu deveria separar frase por frase, certo? E colocar em cada cartão. Porque muitas frases eu acabava que nem lia. Então isso aí era uma maneira... Isso é uma péssima forma de se criar um cartão. Então, se você o certo é eu pegar cada frase, colocar em cada cartão bonitinho, cada frase em um cartão. E não pegar 4 frases e colocar tudo em um cartão. Então, deveria ter modificado esse cartão. Péssimo cartão. Aí também essa palavra também é péssima. Também é raro, né? Mas e por isso também atrapalha você de aprender essas palavras raras, né? Difícil de aprender palavras raras. Então, outra dado que você pode perceber aqui, eu perdi 7 minutos. Tempo total, 7 minutos. 7 minutos no cartão. Ou seja, como eu falei, eu tinha falado. Se você colocar as configurações padrões, o Anki vai te punir e ele vai fazer você perder tempo de vida. Então... Por isso que você tem que saber como funciona ele, certo? Pra você não entrar no Easy Hell. Essa coisa que eu mostrando aqui é a mesma coisa de Easy Hell. Se tivesse as configurações padrões, ia ser a mesma coisa. Mesma coisa. A diferença é que nessas configurações aqui era até pior do que as configurações padrões. Então só me ferrei aqui, minha dificuldade diminuiu drasticamente e eu entrei no Easy Hell. E olha, outra coisa interessante, o cartão, eu criei ele em outubro de 2016, ó, você pode ver. Outubro de 2016... E quando que eu fiquei revisando ele até que dia? Até setembro de 2017. Então, foram 11 meses com o cartão. 11 meses. Então, terrible. Então, você vê como que é, né? Eu demorei muito e não aprendi esse cartão. Não aprendi, não consegui aprender essa palavra.
Então é péssimo também. Então, várias coisas você pode aprender. Essa palavra, crisp, né, em inglês. Você pode pegar em qualquer outro idioma, certo? Aplicar para qualquer outro idioma. Essa palavra é rara. Segunda coisa, esse Yankee, essa configuração de cartão, eu deveria separar, certo? Frase por frase, melhorar esse cartão. E terceira coisa, deveria configurar o Anki de uma maneira correta. Então são 3 erros que eu cometi e eu não quero que você cometa. Então aqui um outro exemplo com cartões, com configurações ruins, certo? Aqui eu peguei 2 cartões, esse aqui é um cartão, esse aqui é outro, certo? Mas aí não deu pra colocar, não tinha espaço. Mas aqui você já pode pegar alguns dados. Quais que são os dados? O primeiro dado é que as configurações eram péssimas, certo? Então vamos fazer uma análise desse cartão aqui. Esse cartão aqui eu tirei, né? Eu tive que tirar aqui, eu não tinha espaço, certo? Mas o que a gente pode pegar aqui, ó? Eu fiz a revisão 37 vezes e cometi 5 erros. E quanto tempo eu gastei nesse cartão? 7 minutos eu gastei. Então esse é péssimo, pessimamente, né? E você percebe também que a dificuldade foi diminuindo também, uma coisa interessante, né? Tava aqui 170, foi diminuindo até chegar a 145. Agora com outro cartão, esse aqui tá completo, segundo exemplo, né? Eu comecei com 210, né? Como exemplo, porcentagem padrão de dificuldade, né? Começou com aqui, né? Eu aprendi, né? Aí revisão. Aí eu errei. Cliquei aqui, foi pra fase de reaprendizado, errei, reaprendizado, revisão. Quanto tempo eu demorei nesse cartão? Demorei 6 minutos e 49 segundos, então quase 7 minutos, certo? 7 minutos. A dificuldade desse cartão, né, foi de 130%, é porque tinha mais coisa pra cima, né? Então, 130%, péssimo, né? Então, você percebe assim, olha o tanto de cartão horrível que eu fazia, né? Olha aqui. E também como que era meu cartão, né? Eu coloquei aqui a palavra, essa aqui é a definição e aqui a sentença, né? Eu usava até aquela situação lá do digitar, né? Também péssimo também, digitar. Se você não sabe como funciona aquele negócio do digitar do Anki, é que é assim, né? Você tem uma palavra, por exemplo, tem essa palavra aqui, Darcy. Eu colocava o seguinte, eu tinha que adivinhar como que se escreve essa palavra Darcy. Então eu tinha que digitar no teclado D-E-A-R-T-H. Eu tinha que digitar isso aí, né? Aí eu colocava aqui, né, pra aparecer a definição e Não, na verdade eu colocava só o sinônimo, né? E eu colocava essa frase aqui pra aparecer. Então eu tinha que escrever D-E-A-R-T-H. É péssimo também esse negócio de digitar, né? Não é uma boa. Então, você vê aqui, né? Esse cartão que eu fiz é péssimo. Eu não deveria ter feito assim, deveria ter feito colocar uma frase mais fácil, né? Essa frase aqui é muito complicada, muito complexa. Essa palavra também é rara. Também não tem motivo pra colocar no Anki. Então não precisa aprender essa palavra. Nem agora eu sei o que essa palavra significa. Darcy. Não, isso não significa que você é estúpido, né? É só que você não sabe. Não quer dizer que a pessoa ela é fluente no inglês, ou ela é avançada no inglês, que ela tem que aprender todas as palavras do inglês. Ela não é um dicionário humano. Então essa palavra é péssima, né? Essa frase também é péssima. Deveria ter colocado várias frases. Não deveria nem ter colocado essa frase no Anki, certo? Porque até hoje eu nunca vi pra que estudar essa palavra. Então, e também as configurações ruins, né? Não use essas configurações ruins. Saiba configurar o Anki. E como que foi meu primeira impressão usando as configurações boas, certo? Esse aqui eu não estudei muito, né? Eu tava usando os decks do Thiago lá. Do Thiago Melo, do canal Vem a Mim Língua do Russa, certo? E como que tava indo, né? Tava indo bom, ó. Aqui 2 é bom. Aí depois 3. 3 é fácil. Fácil. Certo? Então, tava tranquilo, cara. E olha aqui, ó. Dificuldade diminuiu alguma coisa? Não! Que legal, cara. Então, não diminuiu a dificuldade, E mesmo se eu clicasse em 1, mesmo se eu classificar os cartões como difícil ou errado, ele não ia diminuir a dificuldade. Não ia acontecer isso. Então, você tem que tentar isso aí. Tem muita gente que eu vi que tava com medo de colocar essas configurações. Tente e use por 1 mês, 2 meses, vê se dá certo, cara. Mas você tem que mudar essas configurações atuais do Anki, porque não é ideal, não é efetivo, certo? Então, você vê aqui, tá tranquilo, cara. Tenta aí as configurações que eu recomendei, mexa aí no Anki, certo? De uma maneira bem responsável e vê se dá certo, certo? Se você não der certo, volte para as configurações atuais do Anki. Se você quer entrar no Easy Hell, né? Infelizmente o Anki não é assim porque ele
as configurações padrões do Anki não é assim porque o Anki colocou as configurações assim de propósito errado. Na verdade, não é errado. Na verdade, ele colocou ali uma padrão, mas o usuário tem que saber modificar, né? O usuário tem que saber modificar. Então, é responsabilidade do usuário saber configurar o Anki, certo? E as configurações que o americano lá deu são boas, pô. É boa. Eu não vou entrar no Israel. Eu não preciso ficar se preocupando se eu errar, se eu achei a palavra difícil. Não preciso, porque o Anki não vai me punir. Então, essa configuração não é nem para mudar o algoritmo. É só para o Anki não me punir. É o mínimo que você tem que esperar do Anki. Não me puna, Anki. Por favor, não me puna. E outro deck, né? É um deck que tinha as configurações diferentes antes, mas eu mudei, né? Então, eu tinha configurações diferentes e eu mudei, né? Mudei de todos os meus cartões. Quando eu comecei a estudar com o deck do Thiago, eu tinha as configurações antigas do Anki, né? E aí, depois que eu fui mudando, né? Então, pessoal, nessa configuração aqui, eu fiz anteriormente, nesse cartão aqui especificamente, eu tinha uma configuração antiga, né? Você pode até perceber aqui, que aqui tá 14 minutos e um dia, né? Essas configurações não são atuais. A minha configuração começa aqui, ó. 15, né? Você vê esses números. 1440, 8640, você sabe que é do meu rank, minhas configurações, né? Que eu recomendo, né? Então, esse aqui era um cartão antigo, né? Um cartão que eu não usava essas configurações. Aí eu comecei a usar, né? Então, você vê que o Anki, ele não me pune, cara. Ele não me pune. Então, aqui começa aqui, né? Foi pra reaprender tranquilo, né? Eu fiquei reaprendendo. Olha que interessante. Olha que legal, cara. Por isso que eu gosto dessas configurações. Olha que interessante. Veja aqui o seguinte. Eu entrei aqui no dia 8/10 de 2019. Entrei numa fase de reaprendizado. Beleza, errei. Legal, errei. Tranquilo, errar é humano. Então, comecei a estudar. Aí eu passei 17 segundos no cartão, né? Bem detalhadamente ver o cartão. Aí eu cliquei em 2, bom, né? 2 é bom. Não, eu cliquei em 2 que é difícil. 2 é difícil. Então eu cliquei 2 difícil. 2 difícil. Aí depois foi pra 1 errei, 2 difícil, 1 errei, 2 difícil, 2 difícil, 2 difícil. Perceba? Eu cliquei várias vezes em difícil. Eu cliquei várias vezes em errei. E o Anki me puniu? Não. O Anki, eu comecei com 185, certo? Tava na revisão, 185. E aí eu entrei na fase de reaprendizado e ainda tava 185. E eu fiquei errando várias vezes. Eu errei quantas vezes? Eu cliquei em errei 2 vezes. E eu cliquei em difícil quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes eu cliquei em errei. Não, 5 vezes eu cliquei em difícil. E o Anki me puniu? Não. O Anki não me puniu. O Anki, ele deixou em 185 de dificuldade. Então, ele não diminuiu essa dificuldade. Então, por isso que eu gosto dessas configurações. Por isso que eu recomendo que você use essas configurações. Essas configurações, com certeza, vão te ajudar no seu estudo no aprendizado de idiomas. Então, aí eu depois fui pra revisão, né? Saí dessa fase. Cliquei em fácil. Aí ele manteve, né? 185 de dificuldade. Aí eu cliquei em difícil. Então, por algum motivo, o Anki, ele diminuiu um pouco, 15%, né? Eu acho que quando ele clica em difícil, ele diminui 15%, né? Então, diminuiu um pouco, né? Mas não diminuiu muito. Aí depois, né? Eu cliquei em difícil. Eu cliquei em 3. 3 é fácil. Então, eu cliquei em fácil. Aí ele foi pra um intervalo grande, cara. Um intervalo de 1,6 meses. Aí depois disso eu cliquei em fácil de novo. Então foi pra 3 meses. E isso em quantos segundos? 4, 3 segundos. Primeiro foi 4, depois 3 segundos. Então rapidão eu cliquei, já classifiquei o cartão. E ele já jogou lá pra frente, cara. Por isso que eu gosto dessas configurações. E quanto tempo eu demorei pra fazer esse cartão? Eu demorei 2 minutos. 2 minutos, cara. 2 minutos, muito pouco tempo. Então, por isso que eu gosto dessas configurações, cara. Muito bom. Aqui um outro deck com as configurações diferentes. Primeiro eu tinha uma configurações errada, né? Aí depois eu mudei, né? Perceba aqui que era uma configuração errada. Aí aqui que você vê, né? Aqui 1440, 8640. Esse aqui é as configurações atuais que eu uso, né? Então, perceba assim, né? O Anki ele tava diminuindo. Você vê, ó? 250, 250, 250, 235, né? Ele tava me punindo lá. Me puniu. Aí 215, olha essa punição que o Anki é safado, ele pune as pessoas que erram. Isso é inadmissível, ele me puniu. Aí eu modifiquei nas configurações aqui, né, nessa parte de reaprendizado, né. Modifiquei as configurações. Aí tá o 215, né, de dificuldade. Eu errei quantas vezes? Eu cliquei 3 vezes em difícil, o Anki não me puniu. E aí depois eu entrei na fase de revisão, cliquei em fácil, 3 vezes fácil.
Tranquilo, o Anki não puniu. Tranquilo, e deu um intervalo de 4 meses, cara. Intervalo de 4 meses porque eu cliquei em fácil 3 vezes. Então, o Anki falou assim, tranquilo, fica tranquilo aí, ô Leroy. Você já aprendeu esse cartão, não precisa mais ver esse cartão mais. Daqui 4 meses você vê e você vê se você aprendeu ou não. Então por isso que eu gosto dessas configurações. Então, recomendo aí. Dá um joinha se gostou dessas configurações. Vamos para um outro exemplo. Esse exemplo é com menos revisões, né? 6 revisões. Então, você vê que esse exemplo eu já tava com essas configurações novas, né? 1440, né? É 8640, que é 6 dias. Depois de 8 dias, beleza? E a dificuldade não diminuiu, né? Não diminuiu, não aumentou, ficou tranquilo, 250%. E manteve isso aí durante essas revisões, né? Então o Anki não me puniu, gastei 1 minuto. Gastei 1 minuto com o cartão. E o intervalo foi pra 4 meses. Por quê? Porque eu achei esse cartão fácil. Eu achei o cartão fácil. Eu cliquei em bom. Fácil. 3 vezes. E o Anki já joga lá pra 4 meses. Então já fico tranquilo. Não vou ver mais esse cartão. Porque o cartão é fácil pra mim. Então não precisa mais ver esse cartão. Por isso que eu gosto desse cartão. E quanto tempo eu gastei? 1 minuto. E o tempo médio de revisão 11 segundos, né? Então muito bom. E esse outra configuração boa também. Aqui também eu tava com as configurações erradas, né? Eu acho que eu comecei aqui, por volta daqui, né? Aqui as configurações atuais que eu uso, né? Aqui as configurações que eu não uso, né? E que eu coletei, né? Perceba que nesse exemplo, no começo da revisão, o valor do tempo usado é alto, né? Por exemplo, usei 32 segundos na primeira vez que vi o cartão e na hora que revisei, perdi 34 segundos. Mas após isso, não perdi tanto tempo com o cartão, ou já estava na minha mente. O que eu coletei é o seguinte: no começo da revisão, você perde um grande número de tempo, né? Porque você tá vendo pela primeira vez, você tem que reaprender, certo? Então por isso que eu falei aqui, né? Você perde eu perdi 33 segundos, né? Por exemplo, primeira vez que eu vi o cartão, 33 segundos, né? Eu perdi 32 segundos e 9 segundos, né? 33 segundos. Aí eu tava aprendi. Aí nessa revisão aqui eu cliquei em errei, né? Cliquei em 1. Pô. Antes me puniu. Aí o que aconteceu? Eu perdi. E quando eu errei, você percebeu que quando eu errei, eu perdi 33 segundos, 34 segundos. Pra eu clicar em errar, né? Eu fiquei olhando, aí eu cliquei em errar. Então, eu cliquei em errar, né? Aí ele foi pra fase de reaprendizado, né? 2, né? 2 é difícil. Então eu cliquei difícil. O Anki me puniu? Não me puniu. Eu entrei em 215% de dificuldade e permaneceu em 215% de dificuldade. Não diminuiu em nada. Então, eu fiquei aprendendo lá, 2. Aí eu fui pra fase de revisão. Cliquei em 2, cliquei em errei. No 2 é difícil, né? Cliquei em errei de novo. Aí diminuí, infelizmente. Diminuiu um pouco. Mas não tanto. Foi pra 180. Aí eu reaprendi. Então, acontece o seguinte. Quando você tá na fase de revisão, aí você clica em errar, certo? Você clica em errar, o Anki vai te punir, certo? Ele vai diminuir a dificuldade. Mas nas configurações padrões é pior. Porque ele vai te punir. Porque o Anki, nas configurações padrões do Anki, se você entrar na fase reaprendizado, é muito fácil você sair. É muito fácil você sair da área de reaprendizado. Então você vai pra fase de revisão. Então se você ir na fase de reaprendizado, revisão, o Anki ele vai te punir veemente, ele vai te punir muito por você estar fazendo isso. Então a sua dificuldade do cartão vai diminuir. Então por isso que essas configurações impedem que isso aconteça. Então, isso que essas configurações faz, né? Então, eu errei aqui normal. Dificuldade diminuiu, né? De 200 a 180. Aí eu reaprendi, né? 2, né? Difícil. Tranquilo. Aí foi pra fase de revisão de novo, né? 2, difícil. 3, fácil. Aí quando eu cliquei 2 vezes em fácil, qual que é o intervalo que ele jogou? 2 meses. 2 meses. Então, tranquilo. O Anki me deu umas férias de 2 meses pra eu não ver nunca mais esse cartão. E eu gastei quanto tempo no cartão? 3 minutos e 39 segundos. Eu fiz 16 revisões e errei 2 vezes, né? Cliquei em apertar 2 vezes em errar. E o intervalo, né? Atual, né? Agora, 2 meses, né? Então, vai demorar muito tempo pra eu ver esse cartão, né? Muito bom, então. E o que eu também assim, né? Então perceba que mesmo após ter tido o cartão jogado 2 vezes no lápis, eu ainda perdi pouco tempo, né? Então eu perdi 2 minutos e 30 segundos. Foi em setembro, minhas configurações estavam erradas, né? Então setembro eu tava aqui, né? Setembro é esse negócio aqui, eu tava errado nessas configurações.
O Anki me puniu 15%, não era tanto. Mas setembro eu gastei 700 segundos. Eu gastei 60 segundos aqui. E aqui foi em cima, foi mais segundos, né? Porque tive que revisar, né? Mais esse cartão, né? Após as configurações serem mudadas, gastei 2 minutos e 30 segundos. Então, é um dado que eu coletei, né? Então foi bem rápido, cara. Bem rápido. Não foi igual aqueles cartões horríveis que eu fazia, que eu gastava 7 minutos. E não aprendia. Eu acabava que nem aprendia os cartões, né? As palavras que eu colocava nos cartões. Então, esse aprendizado desse cartão aqui foi bem tranquilo mesmo. Se eu errar na fase de aprendizado, vou ser punido pelo... Você só será punido uma vez. A punição fará com que sua porcentagem do valor da dificuldade do seu cartão diminua. O padrão de dificuldade do cartão é 250. Caso você for punido, a porcentagem cairá para 235, né? A porcentagem diminui de 15 em 15%, certo? Então, e o Anki ele só vai te punir se você for da fase de revisão para a fase de reaprendizado. Ele te pune assim, certo? De indo pro lado e pro outro, certo? Após isso, o seu cartão irá entrar na fase de reaprendizado. Nessa fase você pode errar milhares de vezes, né? Contando que você não graduou o cartão novamente, né? Então, por isso que as configurações que eu recomendo, né? São boas, porque você pode errar muitas vezes nessa fase de reaprendizado. Então, tranquilo, não precisa ficar com culpa em nada. Errar é humano. E você pode errar quantas vezes você quiser. Caso você graduar esse cartão, clicar no errei, você será punido com menos de 15% em sua porcentagem. Então, se tiver com 135, vai para 215, né? Não, 220, certo? 220, errei aqui. O mais importante é que a aba lápis de erros tem um grande número de passos. Como no exemplo abaixo, não coloque muitos passos nessa aba, certo? É a aba de erros ou lapses no seu Anki, certo? Então, entre nessa fase, né? Lapses. E configura assim, né? Calculando os prejuízos, né? Então, aqui eu fiz uns dados, uma coleta de dados, assim, como que seria, né? O que aconteceria aqui se eu estivesse usando configurações horríveis, certo? Então, se formos pegar como exemplo, um deck com 1000 cartões, digamos que seja gasto 6 minutos em 20% de cartões totais do deck, ou seja, cartões que estão no Easy Hell. Isso daria um prejuízo de cerca de 20 horas revisando esses cartões unicamente. Então, eu gastaria 20 horas, né? Então, se eu tivesse umas configurações horríveis, né? Configurações antigas que eu tinha no Anki. Então, 800 cartões normais, vezes 1 minuto gasto em cada cartão, eu gastaria 800 minutos, que seria 13 horas. 200 cartões no Easy Hell, né? Que daria 6 minutos gastos. E ainda, por cima, esses cartões que estão no Easy Hell, que são cartões péssimos, né? Esses cartões, dificilmente eu ia lembrar desses cartões. Esses cartões é muito difícil de decorar, de memorizar. Então, como eu falei, essa palavra crisp, do inglês, né? Que eu falei anteriormente, nem sei o que significa. Dirty, nem sei o que significa. Então, muitas das vezes, esses cartões que entram no Easy Hell, você não vai decorar eles. Você não vai memorizar. Então, além de você ter gastado tempo, você não vai memorizar esses cartões. Dificilmente você vai memorizar. Então, quanto tempo você vai gastar? Se você gastar 6 minutos gasto em cada cartão, você vai gastar 1.200 minutos. 20 horas. 20 horas. Essas 20 horas, tudo perda de tempo, né? Agora, se eu colocar uma recomendação, que recomendei, né, nos vídeos, né? Seria mais ou menos assim. Qual que seria se fosse as configurações ideais, né? Configurações que recomenda aqui no vídeo, né? E aquele americano lá recomenda, certo? Como que seria 1000 cartões normais, que 800 deles ocorra a retenção. Então, 800 cartões normais, vezes 1 minuto gasto em cada cartão, 800 minutos, 13 horas, certo? Tranquilo. 200 cartões sem Easy Hell, não, então não vai ter esse problema do Easy Hell. 3 minutos gasto em cada cartão, que vai dar 600 minutos, 10 horas. Concluímos que economizamos 10 horas por não estar no Easy Hell. Então, se você configurar seu Anki da maneira que eu recomendo, claramente você vai gastar menos tempo no Anki, cara. Não tem nem como. Eu devo ter demonstrado aqui. Eu demonstrei aqui nos meus próprios exemplos, né? Se você tiver bons resultados, mandem para mim no Instagram lá, que vai ser muito legal. Aí eu vou poder mostrar, assim, os resultados dos meus inscritos para as outras pessoas, assim. E com certeza dá certo. Tá dando certo comigo. E com certeza vai dar certo com você. Certo? Então, a questão é: não entre no Easy Hell. Não entre no Easy Hell. Evite entrar no Easy Hell. Evite ser punido pelo Anki. Espero que esse vídeo tenha
tinha ensinado como configurar, né? Porque você deve usar as configurações que eu fiz naquele tutorial ali, né? E existem duas regras essenciais que é o meu lema, certo? Quanto maior tempo e maior estudo, certo? Quanto maior tempo você tem, mais tempo você tem para estudar, certo? Então, quanto mais tempo você tiver, mais tempo você terá para estudar. Ou seja, pare de perder tempo estudando coisas que você já sabe. Foca no que você não sabe, certo? Esse aí é a regra até de Pareto, 80%, 20%. Foque o que você não sabe. Por exemplo, se houver um cartão que você estudou no dia 1, como? Esse aqui eu peguei um exemplo em alemão. Ich möchte Reis essen. Então eu gostaria de comer arroz, né? Essa frase que você estudou no dia 1 do Anki, mas vamos dizer que no dia 300, você vê esse cartão novamente. Sabendo que no dia 1, no dia 60, você já internalizou esse cartão, ou seja, no dia 60, você sabia o que significa essa frase. Você sabia. Então, você já tinha memorizado. Esse cartão, ou seja, você já tem a absoluta certeza que entende essa frase. Se você memorizou essa frase aqui, em alemão, no dia 60, por que você vai ver esse cartão de novo no dia 300? Não tem por que fazer isso. Por isso que eu sempre falo assim que você tem que colocar um limite de intervalo. No Anki tem uma opção chamada intervalo máximo. Então, eu até recomendei aqui no tutorial anterior que o intervalo máximo impede que você pode colocar o número de dias lá no intervalo máximo e aí ele vai dar um limite no seu Anki, certo? Que é muito bom essa configuração, você configurar isso aí. Porque é muito desagradável, pelo menos pra mim. Por exemplo, eu tô aprendendo um idioma. Aí vem uma frase, beleza, tô aprendendo, beleza, tô aprendendo. Aí no dia 60, eu aprendi essa palavra. Daqui um ano, aparece essa frase de novo. Perda de tempo. Por que eu vou ver uma frase que eu já sei o que significa? Então, por isso que eu falo assim. E quando você entende, pode quando você tem um cartão igual esse. Aí você entende essa frase. Você tem que pegar esses cartões que você já sabe e colocar num outro deck, certo? Ou você exclui ele, mas é melhor colocar num outro deck. Coloca num deck, suspenda o cartão, pode ser. Você pode suspender ele, o cartão. Ou você pode transferir esse cartão para outro deck. Porque não vale ficar aprendendo. Toda hora você vai ver essa frase. Isso que é ruim do Anki também, né? As configurações do Anki padrão, isso que vai acontecer. Se você colocar o Anki padrão, isso que vai acontecer. E se você não excluir o cartão, isso que vai acontecer. Então o Anki vai ficar mandando essa frase toda hora. Daqui um ano você vai ver essa frase, né? Quando você aprender essa frase, aprende essa frase. O Anki vai mandar você estudar essa frase. Aí daqui um ano, daqui 10 anos vai mandar de novo. E o Anki não vai ter limite, porque o limite do Anki é infinito. É infinito. Ele coloca lá um limite infinito lá nas configurações padrões do Anki, né? Então o Anki toda hora vai ficar mandando pra você estudar. Então é melhor limitar esse negócio. E quando você ter certeza, eu entendi essa frase, eu internalizei essa frase, coloque num deck, coloque no outro deck, coloque e suspenda o cartão. Porque não vale a pena ver toda hora essa frase. Uma frase que você já internalizou, já tá na sua memória. Pra que ver de novo? Então, isso é uma regra essencial. Quanto mais tempo, mais estudo. Estude o que você não sabe. Não fique vendo cartões que você já sabe. Coloque o cartão em outro deck, certo? Essa é a minha dica. Vamos supor que você veja o cartão por 10 segundos. Isso daria 10 segundos de vida a cada vez que você vê o cartão, né? Como eu falei, 10 segundos de vida é muito tempo. Se eu colocar numa configuração padrão do Anki, iria ficar. Então, isso que eu tinha falado, né? Essas configurações, intervalo máximo 36.500 dias. Caramba, são 10 anos. Não, na verdade, não são nem 10 anos. 100 anos. Caramba. Ou seja, as configurações padrão do Anki não faz sentido. Você deve ser responsável por mudá-las, certo? Pois é improvável que você viva 100 anos de idade e irá alcançar o intervalo máximo do Anki. Só se você for um vampiro. Aí, se você for um vampiro, você pode usar as configurações normais do Anki. Não tem problema. Mas, tipo, nós somos humanos, a gente não vai viver 100 anos. Não vai viver mesmo. Para resolver esse problema, coloca um limite, né? 3 meses, 6 meses, 9 meses. Você pode colocar na sua preferência. Depende do EDEC, depende de vários fatores, certo? Dessa forma, cartões graduados, maturos, né? Irão ser vistos por você em um intervalo de dias mais próximo. Caso você tenha absoluta certeza de saber o cartão, existem 3 opções que eu recomendo. Exclua o cartão. Desvantagem, perder estatísticas. Você perde estatística lá. Você perde quanto tempo você gastou no Anki, né? Isso é ruim, né? É uma desvantagem. Segunda opção, suspender o cartão. Desvantagem. Você pode misturar com outros cartões, certo? Porque faz de conta que você tem esse cartão que você sabe, internalizou. Você internalizou o cartão. Aí você coloca no suspender, certo?
Mas aí tem um cartão lá que você quer modificar ele. Você vê um cartão, aí você fala assim, eu quero suspender esse cartão porque eu vou colocar uma imagem nele, vou colocar um mnemonic, eu vou colocar uma outra frase, eu vou modificar esse cartão, eu vou editar esse cartão. Aí o problema de suspender esses cartões aqui que você internalizou é que você mistura vários cartões. E você vai misturar suspendidos, que você sabe, com suspendidos, cartões suspendidos que você quer modificar, né? Que você quer editar eles. Então, essa é a desvantagem. E a terceira opção é você suspender o cartão e após isso, após você suspender o cartão, você mover para outro deck. Então, a vantagem é você irá manter a sua estatística, né? Então, essa é uma boa opção caso você queira manter a estatística, né? Você, ao final de revisar, ao final de ter estudado o rank, você vai lá na seção de cartões suspendidos e você vai lá e move esses cartões para um outro deck, certo? Um deck chamado, sei lá, lixo, né? Lixo. Decks cartões que você já sabe, né? Mova para um outro deck. Então, é isso que eu ia falar, né? Não tenha medo de apertar errei e fácil, né? Como eu falei durante todo esse vídeo. Essas configurações que eu falei, que eu recomendo, você não deve ter medo de colocar no errado, certo? Caso você não lembrar da palavra, não hesite em clicar errei. Não hesite. Eu sei que é chato ter que estudar desde o começo, mas confie em mim. É melhor errar e reaprender do que fingir que sabe a palavra, certo? Clique em errei, cara. O próprio Anki irá calcular para você um novo intervalo, então você não estará aprendendo esse cartão velho como se fosse um novo, pois você já estudou esse cartão. Então, se você clicar, estudando o cartão, aí você errou ele vai para reaprendizado, certo? E nessa fase de reaprendizado, o Anki vai colocar uma dificuldade no seu cartão. Então, vai ser muito melhor assim. O Anki vai personalizar esse cartão para você, ele vai colocar uma dificuldade, né? Então, não tenha medo de clicar em errei. Sempre aperte em fácil também. Isso é 2 regras. Aperte em errei e aperte em fácil. Caso você saiba a palavra, é melhor apertar fácil do que apertar em bom. Não tenha medo de apertar fácil. Fácil é o melhor botão já feito para cartões que você já sabe que está quase aprendendo. Mesmo se você esquecer esse cartão lá para frente, você ainda terá a chance de reaprendê-lo. Então, se você apertar fácil, você ainda... Mesmo se você esquecer esse cartão depois, você vai poder reaprender depois, certo? Não tenha medo de apertar aí fácil. O princípio é, caso você ache que saiba o cartão, não hesite em clicar em fácil. O número de dias de intervalo máximo irá te proteger você caso você esqueça o cartão. Então, esse intervalo máximo, esse é o grande protetor. Seu grande protetor é o intervalo máximo. Então, por isso que eu falo, tira esse 100 anos, cara. Você não vai ver 100 anos. Coloque 3 meses, coloque 6 meses, coloque 9 meses. Um intervalo bem menor, certo? Que esse intervalo máximo vai te proteger. Esse é o maior protetor. Aí você não vai precisar se preocupar. Pode clicar em fácil, pode clicar em errei. Coloque esse intervalo máximo para um menor número de dias, né? 3 meses tá bom, 6 meses tá bom. Assim vai ficar muito melhor. Então, essa configuração é muito importante, certo? E também tem uma dúvida também que muitos inscritos me perguntam. Devo estudar cognatos, né? Exemplos de cognatos na língua alemã. Então, aqui eu trouxe aqui palavras em alemão, né? Então, palavras, por exemplo, poderia ser kommunizieren, então significa comunicar. Der Punkt, o ponto, das Gas, die Banana, definieren, der Direktor, die Geografie, de Band. Então, você vê que essas palavras são cognatos, né? Você não precisa estudar essas palavras. Aqui eu coloquei até vermelho. Não estude de cognatos, pois isso fere o princípio que o tempo é valioso e deve ser usado para aquilo que você não sabe, né? Então, a partir do momento que você vai estudando mais a língua, você vai aprender esses cognatos, você vai aprender. A coisa mais fácil de aprender na língua é cognatos, né? Não perca tempo com cognatos. Estude palavras que você não saiba, certo? Não cognatos. Cognatos você pode até não saber, mas a partir do momento que você vai avançando na língua, você vai aprender esses cognatos facilmente. Você vai adquirir eles de uma forma mais fácil. Então não estude os cognatos. Não gaste tempo com coisas que você já sabe. Dê um joinha se você gostou do vídeo. Entre no canal do Telegram, caso você quer aprender alemão. Vai estar na descrição. Veja os vídeos que vai estar aí no cartão. Veja os vídeos da tela final. Te vejo no próximo vídeo.